Mundo Maior em Debate, hoje falando sobre crianças da nova era. Vamos chamar o Marcelo, que caiu no primeiro bloco, levantou e está aí de novo. Boa noite, Marcelo. Pois não, querido, faça a sua pergunta. Boa noite. Aproveitar que a nossa irmã, ela atua como professora na rede pública, né? Perguntar, nós temos no sistema público turmas superlotadas, falta de recursos. Então, pergunto, como nós vamos amparar essas crianças que estão acima da média, né, que têm um potencial muito grande? Como nós vamos aproveitar? E outra coisa, será que o nosso professorado que atua na rede está preparado para lidar com essa clientela? Tá bom, Marcelo. Obrigado. Acompanha a gente aí. Obrigado por ligar. Faça como Marcelo, 0 operadora 11 20 86 43 79. Para nós é muito importante a sua participação, saber em que lugar do Brasil você está falando, né? É um programa ao vivo, é bacana se você participar. Antes de passar a pergunta, eu queria agradecer também o xará do Marcelo de Juiz de Fora, só que esse é de São Mateus do Sul, no Paraná, o Marcelo de Castro. Ele nos mandou um e-mail dizendo que assiste muito a TV Mundo Maior e agradece, enfim, o canal e todo o trabalho que é feito. A Alessandra Pinelli, que também nos mandou um e-mail e que vai ao encontro também da pergunta do Marcelo. Então, quando vocês responderem, já estão respondendo a Alessandra e também ao Marcelo. A Alessandra é de São Paulo. E aí, como é que a gente faz para atender esse povo que está chegando? Nós vamos endireitar ele, ou melhor, eles vão nos endireitar ou nós vamos entortar eles, hein? Você começa, Começa. depois eu complemento. Tá bem. Realmente o que o Marcelo colocou procede, né? Nós somos da rede pública, salas superlotadas, professores já com certos problemas de saúde por conta da má valorização, falta de recursos, um monte de coisas, né? Como atender essas crianças superdotadas? Já tive algumas na sala. O que fazer? Montamos grupos, trazemos essa criança para junto de nós, ele nos auxilia a ministrar essa aula, ou seja, auxiliando aqueles que não conseguem. Então, eles vão lá e ajudam os amiguinhos. E daí, nós estamos trabalhando com ele também a solidariedade, né? Não fazê-lo sentir-se superior aos demais. Importantíssimo mas sim, isso, né? alguém capaz de ajudar o outro. E isso tem funcionado muito, né? Eles perguntam demais, e isso pode parecer para alguns professores falta de respeito, mas não é. Eles querem realmente uma resposta que vá de encontro àquilo que eles acreditam. Sim, sim. Tá? Me parece que esse vai ser um trabalho heróico de professores, diretores, pedagogos, uma vez que o Estado está bem longe de acertar essas questões, né? Eu acho que é um trabalho muito heróico mesmo, não é isso, Valdenise? E essa integração mesmo, porque essa dinâmica muito linear que a escola tem, hoje ela não funciona muito, porque os alunos hoje se posicionam bastante. Eles têm opiniões, eles falam sobre matérias que preferem, sobre a forma como aprendem. Então, é necessário que haja realmente uma mudança, porque a gente sabe que a escola pública como um todo está muito defasada. Como a Adriana disse, professores doentes, não aguentam, estão estressados. Por que não aproveita o potencial do próprio aluno? Pergunte a ele. Como você acha que dá para resolver? Como você acha que a gente pode tornar essa aula melhor? Porque hoje esses seres são muito criativos. Eles têm muito boas ideias. A gente vê aí escolas de subúrbio, escolas de zonas muito pobres mesmo, fazendo um trabalho em educação ótimo. Por quê? Porque está integrada, é professor integrado com aluno.
fazem coisas que, embora o governo não dê recursos, eles acabam indo atrás de doações, eles acabam indo atrás daquilo que é necessário para a escola. O que se precisa ter, e o que eu percebo muitas vezes, é que as diretorias, as coordenações pedagógicas, o pessoal anda tão estressado que não se comunicam. Na escola não há comunicação de aluno para professor. O que a gente vê é muita É uma agressão. coisa doida. Na época, na era digital, na era da comunicação, as pessoas, não é só na escola, não. A família não se comunica. Né? A família Então, não se de comunica. repente, você tem poucos recursos, os seus alunos são alunos acima da média, como uma grande parte hoje é, então converse com eles, busque a ideia deles, faça com que eles trabalhem, coloque responsabilidade para eles, não é? Eu acho que isso é uma solução que vai ter bons resultados. É você trabalhar com o que você dispõe. E não é porque você dispõe de pouco que você não faz um bom trabalho. Porque os grandes inventores da humanidade, os grandes descobridores, eles não começaram com tudo pronto. Sim. Eles não tinham tudo prontinho. Foram buscar, né? Foram buscar, foram testando, foram vendo os resultados, até chegar no objetivo. Por que que na nossa escola não se pode ter uma nova noção? A gente viu no documentário aquela EMF Campos Sales. É uma escola da prefeitura. E o que que ela fez? Tudo diferente. Agora, se as outras também entrarem na mesma proposta, será que não dá certo? É uma questão da gente ter cooperação. E aquilo que a gente diz, sair da zona de conforto. Dá trabalho, mas o resultado é muito bom. É muito bom. Alguns anos atrás, um comunicador da Rede Boa Nova de rádio tinha um amigo que era pastor evangélico e ele deu o Livro dos Espíritos para esse amigo, né? Esse amigo levou o Livro dos Espíritos, depois de algum tempo ele voltou, devolveu o Livro dos Espíritos para esse comunicador e disse assim: vocês não acreditam no que está escrito aqui. E o comunicador disse: não, nós acreditamos. Não, vocês não acreditam. Não, nós acreditamos. Não, vocês não acreditam. Porque se nós acreditássemos no que está escrito aqui, nós evangélicos dominaríamos o mundo com essa informação. Nós não queremos, não devemos, inclusive, dominar o mundo, mas sim dar o nosso préstimo, mostrar toda a racionalidade da doutrina dos espíritos, não para que as pessoas se tornem espíritas, mas para que elas conheçam a lei de causa e efeito, saibam como é que funciona a lei divina. Esse é o trabalho que a TV Mundo Maior faz, através da Fundação Espírita André Luiz, que é a mãezona da Rede Boa Nova de Rádio, da Editora Mundo Maior, da Unispírito, do e-commerce, enfim. Estamos trabalhando muito, mas nós precisamos da sua ajuda. Momento de crise, gente. Momento de crise, o pessoal corta a ida para a Europa, o pessoal corta o carro o zero todo ano. Imagina as doações. Não faça isso não, por favor. 0800 12 18 38, se é bom para você, a gente quer que seja bom para o mundo, então, por favor, se associe. Adriana, no período que eu cobri como jornalista o ensino médio, e também, algumas vezes, até o ensino fundamental, eu me lembro algumas vezes que eu fui em salas de aula onde haviam crianças especiais, né, inseridas ali no ambiente da sala de aula. Eu vi salas de aulas onde eles estavam realmente inseridos, né, fazendo parte do grupo escolar, né, auxiliando os outros a compreender as diferenças, né, e os outros auxiliando, né, para que caminhassem juntos. Mas vi também algumas salas de aula em que essas crianças foram jogadas ali. No Mundo Maior Repórter, nós vimos um exemplo de uma escola destinada a esses seres superdotados. Na sua opinião, qual que é o correto? É separar mesmo ou incluir? Bom, achei ótima essa sua questão, porque eu gostaria muito de falar sobre esse tema, né? Bom, nós temos o superdotado, que é aquela criança que já tem já vem com conhecimento acima da média dos demais, não é? Porém, o que se faz com esse superdotado? Muitas vezes não se percebe realmente que ele tem essa inteligência acima da média e o trata como uma criança desequilibrada, mal educada ou coisa assim. E quando se percebe, né, se diagnostica isso,
levando essa criança para uma outra escola ou até pulando etapas, eu, enquanto professora, não acredito que seja a melhor maneira. Porque, apesar dela ter um conhecimento acima da média, ela precisa ser tratada como criança. Ela necessita conviver com outras crianças. Ela necessita de alguém que entenda quais são as suas necessidades e a respeite. E pode até ajudar as outras crianças normais. Sim. Né? Sim. Contribuir. Sim. Aliás, é para isso que elas vieram para cá. É para isso que elas vieram para cá. E aí tem um outro lado, que são aquelas crianças que hoje está muito na moda de se falar em inclusão, né? E a inclusão veio de cima para baixo, para que a gente engolisse e sem nenhum preparo dos profissionais da educação para lidar com essas crianças de inclusão. Que, na verdade, muitas estão na escola, mas não estão incluídas na escola. São essas crianças que você viu, às vezes largada num canto, e elas passam ali o seu tempo em sala de aula. Quando vimos o documentário, lembrei muito de uma aluna minha, a Kiara, que também tem aspecto autista, como aquele rapaz que foi mostrado, né? Kiara foi minha aluna desde da pré-escola. Eu nunca acreditei que uma criança autista não fosse capaz de aprender. Kiara se alfabetizou, aprendeu a lidar com informática, escreve textos, hoje ela é uma moça. E ela aprendeu muitas coisas e ensinou muitas coisas. Hoje, se eu sou uma professora melhor, se eu sou um ser humano melhor, eu agradeço a Kiara. Porque com ela eu aprendi como ser professor. Com ela eu aprendi o que eu preciso fazer para cativar os alunos, não só o especial, mas todos os outros que merecem a minha atenção. Essa é a maravilha, né, da justiça divina, né, dessa oportunidade que Deus nos dá de trocar, de aprender. Pensou se todo mundo fosse igual? É maravilhoso isso. Gente, nós estamos com o Juvenal de Rio Real, na Bahia. Boa noite, Juvenal. Boa noite, André. De que forma você está nos acompanhando, amigo? Eu da TV da Parabólica. Da Digital. Parabólica. Pois não, querido, faça a sua pergunta. Não, a pergunta que eu estava falando, né, com a moça aí, que como é que essas crianças vão se comportarem com os professores que hoje a gente tem, a formação dos professores que a gente tem. Porque, André, eu tenho acompanhado e a gente tem visto uma negação no ensino, né? Mesmo essas pessoas que estão com curso superior e tudo, é até vergonhoso, né, a gente falar. Aí eu digo, e essas crianças que vêm com essa evolução, como é que vai ficar para essas crianças? Muito bem. Vamos acompanhar. Muito obrigado, Juvenal. Um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Além do Juvenal, que nos acompanhou, nós já recebemos uma mensagem, várias mensagens, vou ler algumas aqui. A Eliana Marisa Cheachirini, espero ter lido seu nome direito, desculpe se eu não li. É de São Roque, ela dá uma boa noite e está nos acompanhando através da internet. Fátima Barbosa da Silva, de Arapiraca, Alagoas. Muito bom o tema dessa noite. E a Cassandra Arrivetti, de Mogi das Cruzes, provavelmente está nos acompanhando através do canal 15, em Mogi das Cruzes, né? Canal aberto. Ela gostaria de saber como agir quando desconfiamos que uma criança é índigo, sendo que os pais não são espíritas. Podemos auxiliá-los como? Então vamos aproveitar e vamos responder as duas questões. Eu vou começar pela segunda, nessa questão de como lidar com a criança índigo quando os pais não são espíritas. Eu quero alertar bem que índigo não é assunto de espírita. Gente, índigo não está ligado à religião. A religião, ela entra na vida de cada um da forma como cada um entende. O índigo, ele traz uma boa noção de religiosidade. Ele não fica lutando por religião. E por que se tem esse preconceito, e eu digo que é preconceito mesmo, porque várias vezes eu já fui oferecer orientação às escolas em termos, não só para a escola, como também para as famílias que fazem parte da escola, com esse tema
dizendo da importância de a gente perceber essas novas gerações, essas características dessas crianças, e a resposta é não, porque isso é assunto de espírita. Não é. O índigo tem esse nome e ficou ligado à doutrina espírita porque nós, do espiritismo, é que continuamos com esse assunto. Mas isso, o que a gente tem que ver é que o índigo, ele traz um padrão de comportamento diferenciado. A gente precisa perceber o conteúdo que eles trazem. Sabe, não vamos ligar a isso. Quando os pais descobrem que o seu filho é índigo, não importa de que religião são, mas o que precisam é aprender que para se lidar com essas novas crianças, adolescentes e jovens, precisa se olhar para si mesmo. Porque você vai ser cobrado nesse sentido. Não tem que ficar, ai, mas meu filho é índigo, que maravilha. Ai, mas meu filho... Não é privilégio nenhum ser pai e mãe de índigo. E vida de índigo também não é fácil. Porque os índigos têm que bater de frente com todo esse sistema engessado que nós temos aí. Então, é perceber, é observar o conteúdo que a tua criança traz, qual é a mensagem que ela está te dando, quais são as dificuldades que ela enfrenta e que você enfrenta junto, e como você vai resolver isso junto com ela. Porque muitas vezes ela tem soluções. Basta que você tenha ouvidos para ouvir. E o Juvenal está tão... Aliás, a gente percebe, né, que estão todos muito preocupados de que forma que a escola, de que forma que os pedagogos, os professores vão receber essas criaturas. A gente já falou sobre isso, mas acho que é importante a gente não se esquecer que por trás disso tudo tem um cara que é bom para chuchu. É um tal de Jesus Cristo. Esse cara está no leme. Então, o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de transformação, sim, que nós não sabemos se vai durar 2, 10, 15, 100 anos, e não podemos nos esquecer que o tempo na matéria é completamente diferente do tempo na espiritualidade. Ele está cuidando das coisas. E acredito até que essas crianças serão pedagogos daqui a pouco, né? Quem sabe certeza. Eles é que não vão resolver essa questão. Aliás, sabemos que Emmanuel está reencarnado e será um pedagogo. Aí, tá vendo? Então tem gente bastante boa aí para mudar esse cenário, não tá? Muitas mudanças à vista. Adriana, alguns anos atrás saiu uma biografia do Einstein e, segundo muitos especialistas, é uma biografia bastante fiel àquilo que realmente foi Albert Einstein. E porque foi ditada por pessoas que conviveram muito próximo dele, né? Até algumas pessoas dizem que é a biografia mais fiel. E muitos dizem que o Einstein era difícil de convivência. Era uma pessoa de muito difícil convivência. Eu fico imaginando o cara tentando descobrir Deus atrás das equações matemáticas, das álgebras e tal, e aí vem a mulher dizendo que acabou o leite, que a vizinha falou mal do cabelo dela. O cara tacava o lixo na cabeça mesmo, né? Essas crianças, elas são de difícil convivência? Olha, elas serão de difícil convivência dependendo do trato que elas receberem, né? Se eu acreditar que todos os questionamentos que o Joãozinho, nome fictício, tá, fizer para mim, serão de cunho questionador, no sentido de buscar, a professora não sabe, então vai ser difícil conviver com o Joãozinho. Porém, se eu aceitar esses questionamentos dele como algo que pode enriquecer a minha aula, enriquecer a mim, e eu poder chegar a ele e dizer, querido, a Pro não sabe responder isso para você, mas vamos fazer uma pesquisa? E isso já aconteceu ano passado, ano retrasado, que eles queriam saber sobre política. Eles queriam saber sobre determinado político, se era verdadeiro aquilo que o político estava dizendo. Aluno de 2º ano. Falei, vamos pesquisar sobre determinado político. Pesquisamos. Eles chegaram à conclusão de que tudo que o político dizia era mentira, que ele só queria enganar, que eles não queriam material. Olha que coisa, hein? Que descoberta especial. A gente não quer material. Né? Pro, material minha mãe compra. Pro, a gente quer mais professoras. A gente quer escola legal. Aí um amorzinho levanta a mão. Pro, um dia você vai me ver na televisão e eu vou ser político
e vou fazer tudo isso que meus amigos estão pedindo. Coitado dele, judiação, meu Deus do céu. Então, veja bem. Tem Claro, tô vários brincando. assim como Né? ele. Então, assim, essas crianças, elas têm uma visão diferente. É lógico que nós precisamos direcioná-las, porque muitas delas estão se perdendo por falta Sim. de orientação. Sim. Então, você encontra no crime crianças que têm essa capacidade de mudança, mas por falta de uma família estruturada, por falta de uma educação, por falta de um entendimento, Sim. ela foi para o crime, que Sim. foi quem o acolheu. Sim. Né? Eu estudei um pouquinho o tema para a gente poder conversar aqui e me parece que alguns especialistas dizem que é provável que algumas dessas criaturas acabem caminhando para as drogas, Sim, por exemplo. com muita facilidade. Como é que a gente faz para resolver isso, Valdenisa? E fala também um pouquinho da Ritalina, né, que foi falado. Que droga é esta? O que os pais devem tomar de cuidado quando o médico prescreve essa droga? O fato é que a Ritalina, ela é um dos principais medicamentos utilizados para o famoso TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Virou moda se falar que a criança é hiperativa. Bastou a criança ser um pouquinho mais agitadinha, ele é hiperativo. Manda para o psiquiatra. Aí a mãe, o pai vai para o psiquiatra e quer um diagnóstico. Vamos medicar. Há que se ter muito cuidado para isso, porque existe todo um critério para você diagnosticar alguém como TDAH. Não é porque a criança está lá pensando na morte da bezerra que ela já é hiperativa. Ela tem dificuldade de aprendizagem, ela é hiperativa. Precisa se ter cuidado porque existe características que são constantes e a frequência dela tem que ter um determinado tempo para você entrosar a criança num diagnóstico desse. Tem muito índigo sendo diagnosticado como hiperativo e tomando Ritalina. A Ritalina é um medicamento que faz a criança ficar quieta. Ele vai deixar a criança calma. Vai chumbar a criança. Chumbar mesmo. O índigo que toma Ritalina vira um verdadeiro zumbi. Ele não fala, ele fala mole, ele fica quietinho, aí ele fica como todo mundo quer. Só que vai perdendo toda a sua capacidade de interatividade, ele dorme demais. Precisa se ter, a gente não está dizendo que todo mundo que está sendo diagnosticado como TDAH não deveria ser, mas o que a gente percebe é que hoje existe muito mais comodismo em encaixar alguém dentro de um diagnóstico. Tem que ter um diagnóstico. Meu Deus, não é assim. Olha, presta atenção, veja como seu filho aprende, porque hoje tem muita criança que aprende diferente. Tem criança que aprende só ouvindo, tem criança que aprende só vendo. Tem criança que não fica ali estudando 500 anos. Tem criança que, se prestar atenção na aula, não estuda para a prova, porque não precisa. Então, a gente está tão acostumado e tão fechado naquele modelo que se estuda desse jeito, que acaba não respeitando a diferença que cada um tem. Hoje, o que precisa se ver é de que forma. Tem muito professor que aprende a perceber de que maneira aquele aluno aprende. E trabalha com ele daquele jeito. Então, ele pode estar ouvindo rock e estudando matemática. Mas imagina, você está ouvindo rock e vai aprender matemática? Né? Vai. É a identidade musical dele. Vai dar uma musiquinha de relaxamento para ele, para ver o que ele faz. Ele fica extremamente agitado. Então, precisa se olhar as pessoas. O que a gente percebe é que a nossa sociedade esqueceu de olhar as pessoas, não se olha, se padroniza. É todo mundo assim, e pronto. Sim. Mas se eu não sou assim, eu tenho que lutar muito para mostrar para os outros que eu não sou assim, e não é por isso que eu sou doente. Sim. Então, eu acho que é bem isso que precisa se perceber. Outra coisa, os evangelizadores, né? Tanto os espíritas quanto de outras religiões, é preciso ter uma maneira diferenciada de fazer a evangelização desses jovens, né? Eles não estão acostumados com aquele modelo anterior, né? Meus filhos, por exemplo, eu tentei levá-los para a evangelização infantil, hoje já são adultos, eles falam, pelo amor de Deus, deixa a gente não vir nisso aqui, e aí a gente evangelizou em casa. Enfim, os evangelizadores precisam se preparar para isso também, não é isso, Adriana? Sim.
Precisam, porque essa turma que está vindo, eles são mais dinâmicos. Eles não aguentam ficar num lugar monótono, sentado, ouvindo uma pessoa falar. Eles precisam participar, eles têm que se mexer, tem que ter algo onde eles se envolvam, né? Então, aquela aula parada, seja de evangelização ou numa escola convencional, de uma cadeirinha atrás da outra, o professor ou o evangelizador falando, né? Mostrando, esse é Jesus, é assim, assim. Não dá. Não funciona mais. Não funciona mais. Até porque eles já trazem uma experiência grande. Certa vez, um aluno, eles estavam falando da morte na sala de aula, no 2º ano. Tinha morrido um cachorrinho de alguém. Aí ele estava triste, aí o outro lembrou da avó, do tio, do primo, aquelas histórias, e foi se adelongando. Aí um outro disse assim, gente, para com isso. A morte não existe. Hoje eu estou aqui, eu sou o André, nesse corpo, com a minha mãe. Mas eu vou sair desse corpo quando eu morrer e vou nascer outra vez num outro corpo, com uma outra mãe. Não tem morte. Aí eu olhei para a cara dele, todos olhando para mim. Professora, isso é verdade? E aí, você tem 50% da sala evangélica, né? Ora, o que vocês acham? Aí eu lanço a pergunta. Eu acho que isso é mais legal. E aí eu perguntei para o Andrezinho, querido, qual a sua religião? A gente é evangélico. Nós também somos, viu, Andrezinho? Nós seguimos o Evangelho de Jesus. Também somos. Olha a consciência que ele já tem, Olha né? só que a bacana, maioria né? dessas gerações que vêm aí, eles têm uma noção muito forte de continuação da vida após a morte. Muitos pais se espantam, porque não são espíritas e o filho vem falando que não existe morte. Por que você está chorando? E quando vem espíritos também, eu vi a minha avó. Como você viu? Eu vi, ela estava ali. Então, muitos se assustam. Como que pode? Mas para eles é muito natural. Esta vivência com a espiritualidade é uma realidade para eles. Aliás, está no Evangelho, né? Vossos jovens profetizarão, vossos filhos terão visões. Então, Jesus já falava disso lá atrás. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. Um abraço para Flávio Orlando, de Taquarituba, São Paulo, que está nos acompanhando através da internet pelo aparelho celular. E a Eliana, de novo, nos manda uma mensagem aqui. Ela está querendo saber se tem professores se unindo, preocupados com essa nova educação. Certamente que sim, Adriana, não vai dar tempo da gente responder. Mas este é o Mundo Maior em Debate. Gente, por favor, 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. E o DVD Mundo Maior Repórter, edição tripla, Evangelho segundo o Espiritismo, Depressão, Mortes Coletivas. Compra pelo site mundomaior.com.br, leva para sua casa espírita, empresta, porque a gente precisa educar as pessoas. Essa é a maravilha da doutrina dos espíritos. Aliás, nós estamos falando hoje de crianças da nova era, e Kardec foi educador. E que baita educador. E que baita mensagem que ele nos deixou. E a gente trabalha para levar essa mensagem adiante. Muito obrigado, Valdeniza. Muito obrigado, Adriana. E este foi o Mundo Maior em Debate. E nós voltamos no dia 14/11, falando de o que vem depois da morte. Às 18h30, 14/11, você assiste o Mundo Maior Repórter. Na sequência, esse bate-papo gostoso. Beijo no coração. Não sai daqui, não.